Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Aqui é o Ulisses falando e nessa segunda-feira, 4 de setembro de 2023, aconteceu na cidade de São Paulo a Assembleia contra a privatização da CPTM. Ela foi no sindicato, né? Central do Brasil, Sindicato Central do Brasil, e ela contou aí com a participação de trabalhadores dos trens de São Paulo, né? Não especificamente dos metrôs, e foi parte aí dos processos de debate, de mobilização da luta contra as privatizações, lembrando aí do Comitê contra a Privatização da CPTM, do metrô e da Sabesp, né, no estado de São Paulo. E essa assembleia aí, então, está acontecendo um dia antes do plebiscito que está sendo organizado na luta desses trabalhadores dos trilhos, né, contra os ataques privatistas do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. A gente cobriu essa assembleia na cidade de São Paulo e fiquem agora com as entrevistas que a gente conseguiu pegar no dia de hoje. Eu tô com o Vander, trabalhador da CPTM, e também aí do Comitê contra a Privatização do CPTM, do metrô, enfim, da Sabesp. E eu queria saber qual que é a importância que você vê nesse tipo de assembleia hoje, na luta, na construção da luta contra esses ataques do governo Tarcísio, como a privatização, aí a intenção de privatizar e precarizar os serviços da CPTM. Boa noite a todos. Conforme está sendo os encaminhamentos aqui, né, a gente está tentando frear os ataques contra as empresas estatais, né, onde eles, para favorecer uma pequena parcela, né, do empresariado com dividendos cada vez maiores, né, estão prejudicando não só a categoria, e sim a população como um todo. A gente está fazendo encaminhamento do estado de greve agora, né, para organizar para outubro uma greve geral unificada, assim tentando frear esses ataques contra a categoria. Beleza, valeu. Ivander, eu queria saber quais os problemas mais específicos aí, alguns dos problemas que você acha que vale mencionar para a população ficar sabendo com relação a essa Então, começa primeiramente pela prestação de serviço, né? A gente tem acompanhado o que tem acontecido na linha 5 do metrô, né? Operado pela Via Mobilidade, a linha 8 e 9 também operado pela Via Mobilidade. E o que é que nós temos visto lá, né? E até pode ser constatado através, né, de pesquisas via Google. A deterioração do sistema, onde eles não estão investindo, né? Lógico, porque o empresário quer o lucro, né? E também com o arrojo salarial dos funcionários. Esses funcionários, eles trabalham com a carga horária super excessiva, sem equipamentos, sem cursos. Então é uma coisa que realmente é relevante e que com certeza vai refletir na operação. Mas uma coisa, quando você tira esse funcionário do estado de circulação, você está tirando também um valor que vai fomentar vários investimentos em torno desse funcionário. Como que eu digo isso? Pelo que foi dito aqui na Assembleia, um companheiro fez uma pesquisa, isso vai deixar de ser injetado mensal 650 milhões, né, na folha de pagamento. Contrapartida, parte desse valor será direcionado para um pequeno grupo de empresários em forma de dividendos. Então não tem retorno nenhum para a sociedade. E isso é bem relevante, é uma coisa que deve ser levada em consideração. Beleza, valeu. Eu tô aqui com o Galdino, trabalhador da CPTM, e eu queria saber qual a importância que você vê dessa assembleia que está tendo hoje na construção da luta de vocês contra a precarização e a privatização dos trens, do metrô, enfim, dos bens de São Paulo. Essas assembleias são importantes porque esclarece para a população a verdadeira, o que está por trás dessa privatização, né? Que é o lucro para um grupo pequeno de pessoas, e a população em geral, mesmo que não seja a população que trabalha nas PTM ou que trabalha no setor do Estado, ela vai sofrer, né? O governo ele faz um comercial de que vai ser melhor,
que vai ser muito mais organizado, mas é mentira. Isso aí a gente vê na prática, né, que os serviços que são privatizados, eles são bons para poucas pessoas ganharem lucro, enquanto a população que realmente precisa, ela sofre. Beleza. Bom, obrigado. Opa. Eu tô aqui com o Rodolfo, ele é da CPTM, também está no comitê contra a privatização da CPTM, do metrô, da Sabesp. E eu queria saber, depois dessa assembleia de hoje, né, você que é do comitê, tem algum balanço aí positivo com relação à mobilização, à luta, a partir dessa assembleia de hoje? Você acha que tem algum balanço legal, essa greve permanente, por exemplo? Enfim, quais... você acha que existe um bom encaminhamento para a luta prosseguir a partir dessa assembleia? E se não, tem algum caminho de luta que você sugere aí? Boa noite, Ulisses. Então, acho que a Assembleia foi muito positiva por conta de que assim, a gente está nessa mobilização com a luta do comitê contra a privatização, né, que vale ressaltar que é um grupo de funcionários, não é ligado a nenhuma organização política, nenhuma organização sindical, funcionários indignados com o governo do estado que quer vender tudo o que é, né, público, o que é nosso, o que é de direito do cidadão, o transporte em si, a água, são direitos, né, universais do cidadão. No Brasil está na Constituição, né, mas a gente acha que o que foi encaminhado hoje é interessante porque a gente precisa mostrar a mobilização da categoria, porque historicamente o ferroviário ele não é mobilizado, a gente tem o metrô, né, que é mais mobilizado que a gente historicamente, mas a gente está revertendo isso com a mobilização de base. O comitê é um grupo de funcionários, não é sindicato, não é nada, mas a gente está conseguindo levar isso para a luta, discutir no dia a dia com pessoas de diferentes ideologias, diferentes correntes políticas, diferentes entendimentos da realidade, mas todos estão vendo o desmonte de Tarcísio no estado de São Paulo. E o que foi deliberado hoje, em especial, desculpa só te corrigir, que é a Assembleia Permanente, né? A gente vai manter um estado de Assembleia Permanente, que quer dizer que a gente vai poder deliberar coisas aí nos próximos dias, caso haja necessidade. E o estado de greve em si é uma demonstração de engajamento da categoria para as lutas que virão, que não vão ser fáceis. A gente tem um calendário, mas a gente tem o governo com todo o seu aparato contra a gente, mas o estado de greve dá um recado claro de que a categoria está disposta a lutar. Então, para a gente, hoje foi extremamente positivo e era exatamente isso que a gente queria. Beleza, valeu. Eu estou aqui com o Leonardo, trabalhador da CPTM também, e eu queria saber, primeiro, qual que é a importância para você da Assembleia que a gente teve aqui hoje, né? Para vocês mobilizarem a luta de vocês contra os ataques, e também quais são os ataques aí que você acha que vale destacar para a população, informações que você acha que deviam estar no debate público sobre esses temas aí dos ataques do Tarcísio contra a CPTM e outros patrimônios aí do Estado. Beleza, a Assembleia hoje foi bem importante, teve uma presença boa dos colegas ferroviários aí. A gente aprovou um estado de Assembleia Permanente, né, decretando um estado de greve, né, ou seja, uma sinalização que a gente está disposto a fazer a luta contra essa privatização, então, já respondendo também a segunda parte da pergunta, que ela não é só uma luta pelo nosso emprego, é uma luta pela população, né? Porque a iniciativa privada ela não tem capacidade de entregar um transporte público de qualidade sem que o Estado acabe gastando mais dinheiro, ou seja, um dinheiro que o próprio Estado poderia estar gastando para expandir o sistema público de transporte de passageiros, ela vai acabar financiando o lucro de determinados empresários, assim. E não é que seja totalmente as pessoas irem atrás do seu lucro. Agora, no caso, para o transporte de passageiros público funcionar, ele precisa ser público. E o que a gente está vendo é uma diminuição da parte pública do transporte, enquanto que a demanda está cada vez maior. Então, faz quanto tempo que o metrô e a CPTM, enfim, o transporte sobre trilho de São Paulo está praticamente estagnado.
fazem décadas, assim, desde a década de 90, 80, que aumentou muito pouco, enquanto a gente vê outros países que, com investimento público, estão expandindo suas malhas ferroviárias de transporte de passageiros, né? Então, a gente acha que essa iniciativa do Tarcísio é o único programa dele. Ele não tem programa para educação, ele não tem programa para saúde, ele não tem programa para transporte. O único programa dele é privatizar. É a única coisa que ele sabe fazer. Por quê? Porque ele foi colocado lá para isso. Ele foi financiado por pessoas que estão interessadas em pegar esse bolo do orçamento público com o menor esforço possível. Então, o que uma empresa privatizada faz assim que ela assume? Ela vai cortar gastos e tentar aumentar os seus ganhos, suas receitas, para poder conseguir o maior lucro possível para eles pagar para os acionistas. Então, como foi na Eletrobras agora. A Eletrobras soltou um balanço ruim, só que o dirigente foi lá e falou, não, mas fiquem tranquilos, para os acionistas, falou, fiquem tranquilos que a gente já vai demitir semana que vem 1.500 funcionários, e esses funcionários, eles não estavam lá de cabide de emprego, eles trabalhavam em manutenção das linhas, né? E o resultado foi esse. Pouco depois dessas demissões, vimos aí um apagão no Brasil todo, muito similar ao que aconteceu lá no Amapá, que teve um apagão que a população ficou mais de 2 semanas sem energia elétrica. Então, assim, determinados setores é papel do Estado. É papel do Estado. O Estado só deve recorrer à iniciativa privada nesses setores se o Estado não souber fazer. E o que está se mostrando é o contrário, que as linhas privadas, mesmo que eles pegam muitas vezes diretores que eram das empresas públicas, mas pela pressão de cortar gasto, eles acabam colocando a segurança da população em risco, o conforto da população em risco. Como a gente viu aí, só no ano de 2002 foram mais de 10 descarrilhamentos. Isso aí, no momento, se acontece na hora que vem um trem do outro lado, é uma tragédia sem tamanho. Então, são vários... tanto exemplos que dá errado esse tipo de iniciativa, quanto argumentos técnicos mesmo, que a gente pode trazer aqui, provando por A mais B que isso não vai funcionar. Não vai funcionar. A iniciativa privada não tem capacidade de, primeiro, de investimento, que o transporte público precisa de investimento. E a iniciativa privada ela só dá investimento com lucro imediato. Então, enfim, tanto economicamente, quanto em termos técnicos, quanto em termos de exemplos e mais exemplos que a gente tem aí, que não dá certo. Para a população, para a população dá errado e a população não quer. Acima de tudo, a população não quer. Toda vez que se faz pesquisa com relação a esse tema, a população deixa claro que ela não quer a privatização, que ela sabe que ela está dando dinheiro para piorar o próprio serviço e para enriquecer meia dúzia de empresários. Que a gente não concorda que a pessoa pode enriquecer, porque teoricamente o mercado é isso, né? Se você oferece um bom serviço, você vai ser remunerado. Só que nesse caso é o contrário, o cara piora o serviço e fica milionário. Aí a gente não pode aceitar, né? Então, basicamente isso, a categoria hoje aprovou essa unidade aí, junto também com a Sabesp e o metrô, os metroviários. Então eles estão unificando a luta, vai ficar forte, amanhã vai ter o lançamento do plebiscito com participação de diversos setores da sociedade, pessoal engajado nas questões de mobilidade urbana, então o MTST, o Instituto Polis e diversas outras entidades que já estão percebendo que não vai ser um bom negócio para o cidadão e para a cidade de São Paulo, para a metrópole aqui. Cadê o trabalho do sindicato? Fechou. Trabalhando? Obrigado. Valeu. Eu tô aqui com o Fernando Ricardo, trabalhador da CPTM também, e eu queria saber, com relação ao resultado da Assembleia de hoje, qual é o balanço que você vê aí para a luta, né? Quais as contribuições da Assembleia de hoje para a construção da luta de vocês contra os ataques do Tarcísio? E também queria que você explicasse um pouco a questão da Assembleia Permanente. Boa noite, Fernando Ricardo, sou maquinista das linhas 11, 12 e 13 da CPTM e sou coordenador, membro da coordenação do Comitê de Luta contra a Privatização da CPTM. Atuo atualmente contra a privatização da CPTM
E hoje no Sindicato da Zona Central do Brasil, que é o sindicato da base territorial da qual eu faço parte, a gente teve duas pautas muito importantes que foram decididas e aprovadas, que vão de encontro à luta contra a privatização da CPTM, mas não só da CPTM, como do metrô, da Sabesp também. Uma delas é aprovar uma Assembleia Permanente. A Assembleia Permanente é um instrumento que nós, trabalhadores, temos, mediante ao sindicato, que cria um movimento de reuniões constantes, que já foi aprovado e que vai ser usado como instrumento para que a gente possa comunicar a população dos nossos atos e informar a população através do mecanismo que é o sindicato, que é a representatividade que a gente tem, que é o nosso representante máximo, enquanto categoria. Então agora é blindado mesmo, todos os atos nossos via sindicato. O comitê, ele fazia ações com o apoio do sindicato, mas hoje foi formado a estrutura real de que a ação é tomada agora através da representatividade da base, que é a Assembleia. A Assembleia, ela é um órgão máximo dos trabalhadores para justamente ser a voz do trabalhador. Então é isso que é a Assembleia Permanente. E ela é permanente justamente para que, se caso aconteça uma situação de que a gente precisa se reunir de bate-pronto, não precisa de convocação com antecedência de 72 horas de comunicação em veículo de grande massa, nem nada. É uma convocação entre nós. E aí a gente já decide uma coisa desde que seja com 24 horas de antecedência. Então eu tenho essa ferramenta de agilidade. De hoje para amanhã a gente convoca alguma coisa para depois de amanhã. Funciona assim uma assembleia sindical. E dentro da Assembleia, que foi aprovada, a gente já aprovou estado de greve, também permanente, contra todas as privatizações, Sabesp, Metrô e CPTM. Então, nós fizemos um passo adiante no combate à privatização, não só da CPTM, como das outras empresas públicas, que é no sentido de que hoje os trabalhadores da Zona Central do Brasil, que incorporam os funcionários das linhas 11, 12 e 13 da CPTM, todos eles hoje estão em estado de greve. Foi aprovado agora há pouco, nessa assembleia que terminou agora às 20 horas da noite, e tão logo a gente pode decretar uma greve, por exemplo, dependendo do movimento do governo. Amanhã vai ter o lançamento do plebiscito em conjunto com os metroviários e os trabalhadores da Sabesp lá do Sintaema. É uma situação bacana, a gente aprovou um dia antes disso, então a gente vai com mais força amanhã para o lançamento do plebiscito. E a visão, o catado que eu tenho de visão é de que hoje, com as pessoas que estavam lá presentes, estavam decididos, como eu estou decidido a lutar pelo meu emprego, lutar por um serviço público e de qualidade que permaneça na mão do Estado administrando. Então isso foi decidido lá na Assembleia Central do Brasil. Por incrível que pareça, foi eu que pautei dessa forma e foi aprovado, porque o sentimento é conjunto. Eu venho conversando com muitos colegas de trabalho durante vários dias e esse é um sentimento que permeia toda a categoria. Nem todos vêm e falam, mas todos conversam entre si em diálogos de café, na hora do almoço, na hora da entrada, na hora da saída. Entendeu? De todos os níveis, de chefia, de outros escalões também estão preocupados, porque na verdade é o emprego e é o sustento de todo mundo. Então é isso que foi decidido. Então os caminhos agora é que o comitê provavelmente vai tomar, que é um corpo de funcionários e passageiros, pessoas que usam o sistema, que fazem parte, que vai ser ações de informação para a população do quão prejudicial é, em conjunto com o plebiscito popular, para que a gente possa angariar o máximo de votos possíveis contra essa privatização e mostrar a força popular que a região metropolitana de São Paulo tem contra esse governador que não faz a menor ideia do que ele está fazendo, porque um cara vir
e querer vender até o Palácio dos Bandeirantes, que é o prédio da administração do governo executivo do estado, sem pensar. O cara não é um administrador público e sim um vendedor. Então a gente vai fazer o que com o vendedor? A gente vai demitir o vendedor do estado de São Paulo. Boa noite, muito obrigado. Show, obrigado. Eu tô com o Glauco da CPTM aqui e eu queria saber, primeiro, qual a importância dessa Assembleia hoje na construção da luta de vocês contra a privatização e a precarização, e também queria te perguntar quais problemas que você acha que vale destacar para a sociedade aí, que as pessoas deviam saber, né, do que a gente está comentando agora, enfim. Essa Assembleia é muito importante porque é a primeira vez que a gente delibera sobre um plano de greve unificado contra a privatização, não só da CPTM, mas contra a privatização do metrô e contra a privatização da Sabesp também. Então é um marco muito importante, assim. Acho que a gente nunca tinha feito isso antes aqui na CPTM, né? E com relação à segunda pergunta, os principais problemas é o seguinte: todos os lugares que já tentaram privatizar o transporte não deu certo, né? Eu já falei isso em outras entrevistas. Nos últimos 20 anos, ao redor do mundo, já foram mais de 800 serviços reestatizados, justamente porque esse modelo de concessão não dá certo, né? O que a concessão visa? Ela visa o lucro a qualquer custo. E serviços importantes, como o transporte que é essencial, ele não pode visar só o lucro, porque o Estado ele tem a obrigação de fornecer o transporte para a população. Se a concessão falhar, o Estado vai ter que dar um jeito de continuar fornecendo esse serviço, né? E isso sempre vai gerar prejuízos, né? Lá no Rio de Janeiro, eles já fizeram a privatização há mais de 20 anos. A tarifa lá hoje atualmente é R$ 7,40 e o serviço tem uma avaliação péssima para a população, né? O metrô de BH recentemente foi privatizado. A tarifa lá já é R$ 5,30 e não houve nenhuma proposta de melhoria no transporte, né, no serviço para a população, né? E você olhando assim, São Paulo é só R$ 4,40. Aí você pensa, 90 centavos a mais só. Mas não é só 90 centavos a mais. Os trechos de percurso lá são muito menores que o de São Paulo, né? Os trens lá também são menores, ou seja, o custo operacional lá é muito mais baixo. Então, a tarifa a R$ 5,30 deixa evidente que o foco da empresa privada é justamente o lucro. Ele não propôs nenhuma melhoria para a população, aumentou a passagem e está transformando o transporte público em uma mercadoria, né? Coisa que, não, ao meu modo de ver, não é aceitável, né? O transporte público ele é o braço da economia no geral, né? É ele que possibilita as empresas gerarem emprego, né? Para poder os trabalhadores conseguirem chegar nos seus empregos, possibilita fazer grandes eventos culturais e a população se deslocar até esses eventos, lazer e tudo mais. Entendi. Beleza, obrigado.